Graça e paz. Resumo do capítulo 2 do volume 3 do livro O Homem Espiritual de Othmani. Fenômenos de uma mente passiva. É vital que conheçamos a diferença fundamental entre a atividade do Espírito Santo e a dos espíritos malignos. Pensamentos repentinos. Quando alguém permite que sua mente fique passiva, começa a receber pensamentos impuros ou confusos que passam pela mente continuamente. E quando tenta expulsá-los, não consegue. A mente não para. A pessoa não consegue livrar-se deles por mais que se esforce. São os espíritos malignos que trazem esses pensamentos contrários à vontade do crente. Portanto, pensamentos repentinos e que requerem alguma ação não vêm do Espírito Santo. Geralmente, ao meditar nas Escrituras, as potestades malignas lançam suas ideias em nosso pensamento, ou então, de modo furtivo, introduzem algo nele. Muitas heresias, inúmeros ensinamentos ditos espirituais, interpretações sectárias da palavra de Deus que dividem a Igreja de Cristo se originam nesses pensamentos repentinos. Precisamos verificar qual a procedência deles. Aproveitando a mente passiva do crente, o inimigo induz pensamentos como: você é muito especial para Deus. Sua obra vai abalar o mundo. Você é mais espiritual que os outros. Você deve deixar tudo e viver pela fé. Alimentando essas ideias dia e noite, ele sonha com a sua própria glória, se alegrando neles. Assim, ele deixa de lado a razão, não percebendo o perigo e o ridículo desses pensamentos. A verdade é que Deus não nos dá revelações repentinas, nem as comunica à nossa mente. Imagens. Com a mente passiva, o inimigo pode fazer o crente ver imagens, boas ou pecaminosas, que sua consciência repudia. Aquilo que não vem de sua própria mente, provém de forças sobrenaturais inimigas. Sonhos. Podem ser naturais ou sobrenaturais. Alguns provêm de Deus, outros do inimigo. Quando a mente está aberta aos espíritos malignos, os sonhos originam-se, na maioria, das imagens com que ele se depara durante o dia, reproduzidas de outra forma. Para saber se seus sonhos procedem do inimigo, pergunte-se: minha mente está habitualmente passiva? Os sonhos e visões de Deus tornam o homem tranquilo, pacífico, firme e sábio. Os do maligno tornam-no arrogante, fantasioso e confuso. Tais sonhos o fazem acordar com a cabeça pesada e o espírito melancólico. Só resistindo aos feitos do maligno dia e noite, ele reconquista a liberdade. Insônia. É a ação do inimigo que coloca uma torrente de pensamentos na mente do cristão. Ao deitar, sua mente continua a funcionar e sua vontade não exerce nenhum controle sobre o cérebro. Assim, ao deitar, quando vierem pensamentos borbulhando em sua mente, ele deve se perguntar: onde se originam estes pensamentos? Eles são meus? Sou eu mesmo que estou pensando? É dessa forma que eu penso? Se não estou querendo pensar, como é que esse pensamento pode ser meu? Quem o está colocando em mim? Quem, senão o maligno? Esquecimento. Alguns crentes perdem a memória, pois estão sob ataque do maligno. Falta de concentração. O crente perde a capacidade de ouvir o que está sendo pregado no culto. Ao ouvir a mensagem, ouve também o que o inimigo diz no seu interior e não entende ou rejeita o que está sendo pregado. Inatividade. Às vezes, a mente do cristão sofre um ataque violento e ele não consegue pensar, sendo incapaz de iniciar qualquer pensamento próprio.
Inúmeros pensamentos passam por sua mente sem qualquer controle. Ele perde a capacidade de criar, lembrar, comparar, julgar e apreender. Vive como que sonhando, permitindo que as circunstâncias o joguem para lá e para cá, sem tomar nenhuma decisão própria. Para ele, todas as tarefas se tornaram impossíveis, pois acha que a vida é uma sucessão de obstáculos intransponíveis. Vive cheio de preocupações e de pensamentos angustiantes. Para ele, nada está bom. Tais preocupações sem motivo são sempre desencadeadas por espíritos malignos. Inconstância. Esses cristãos, uma hora pensam uma coisa e logo em seguida pensam o contrário dela. Suas mudanças de opinião são produzidas pelos espíritos malignos. Às vezes, esses espíritos os acordam de madrugada, orientando-os para fazer algo. Tagarelice. Eles não conseguem ouvir os outros e são muito tagarelas. Suas mentes doentias não conseguem ouvir, mas querem que os outros os ouçam. Suas línguas escapam ao controle da mente e da vontade. Para se proteger do inimigo, o crente deve ter absoluta convicção de que suas palavras devem ser o resultado de seu próprio pensamento. Obstinação. Com a mente passiva, o inimigo toma a mente do cristão e, quando ele toma uma decisão, recusa-se categoricamente a considerar qualquer outro argumento que possa surgir, considerando superior aos outros. Aceita tudo o que o inimigo coloca em sua mente e, quando ouve uma voz sobrenatural, imediatamente aceita como sendo de Deus, sem qualquer análise. Como não usa o raciocínio, é facilmente enganado pelos espíritos malignos. Sintoma dos olhos. Seus olhos tendem a mover-se para cima e para baixo, vagando em todas as direções, e ele não consegue olhar direto em nosso rosto. Contudo, pode também agir de modo contrário, fixando o olhar no interlocutor sem nem piscar, pois sua atenção é dirigida para os pensamentos que o inimigo está criando em sua própria mente. Finalmente, subjacente ao fato de sua mente estar dominada pelos espíritos malignos, esta sua incapacidade de controlar-se o domina. Ele não tem mais domínio sobre si. Alguns dos resultados da ação do maligno são inatividade em vez de atividade, inquietude em lugar da calma, mal-estar devido a um turbilhão de pensamentos, incapacidade de concentrar-se, distinguir ou lembrar, confusão descontrolada, trabalho sem resultados, falta de ação durante o dia, sonhos e visões à noite, insônia, dúvidas, falta de vigilância, medos infundados e perturbações que causam agonia.